queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel que nos são trazidas pela mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Fonte Viva. A nossa mensagem de hoje é a mensagem 146, cujo título é Saibamos Cooperar. Então, até para cooperar, nós temos que saber como fazer. Temos que saber como fazer tudo, não é? Tudo se aprende. Ninguém nasce sabendo as coisas. Nós vamos aprendendo no correr da vida. Saibamos cooperar. E as palavras destacadas por Emmanuel são de Jesus, narradas pelo evangelista João, no capítulo 15, no versículo 5, diz-nos Jesus: porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Vejamos o que nos diz Emmanuel sobre as palavras de Jesus. O divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. O poder de Jesus está em nós, ele é o emissário de Deus junto à humanidade do planeta Terra. Ele é o governador do planeta, o responsável pelas nossas vidas no planeta Terra. Então, Emmanuel vai nos lembrar que Jesus permanece conosco, todos nós, todos os homens, espíritos encarnados, receberam dele sagrados dons. Para reencarnar, nós recebemos dons para utilizar nessa encarnação, para crescermos com esses dons, não é? Esse é o objetivo. Ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Esses dons não são dons religiosos, são dons que o alto oferta ao ser humano. Está além da religião como instituição formada pelos homens. Não. Isto é algo que acontece como o sol que brilha no céu. Vamos dizer que o sol é um elemento, o brilho do sol é religioso? Não. Então, da mesma forma, também os dons que recebemos da providência divina para a nossa encarnação. Continua Emmanuel. Referimos-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé, não aos encarnados de forma geral, mas àqueles que estão atentos a cultivar a fé, a se aproximar de Deus, que iniciam o esforço laborioso, quer dizer, um esforço que exige mesmo, porque o esforço no trabalho e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmos. Então, esse é aquele processo, não é? Do autodescobrimento, de começarmos a perceber os valores que se apresentam em nós, o que temos em nós, que nos enriquece a fim de utilizarmos no mundo. Temos pontos fortes, entre eles os dons que recebemos de Deus, além das virtudes que já conquistamos em vidas passadas e trazemos conosco, mas temos pontos fracos também. Ainda, vamos dizer assim, os lados imaturos nossos. Todos deste planeta, sendo espíritos imperfeitos, os temos. Daí a importância do autodescobrimento, para tirarmos partido dos pontos fortes e nos precatarmos com relação aos pontos fracos.
Jesus nos diz o quê? Vigiar e orar para não cair em tentação. Essa tentação é o quê? Os pontos fracos. Continua Emmanuel. Grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos, e companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor os que se encontram no ministério da palavra, no altar ou na tribuna de variadas confissões religiosas. Então Jesus só está junto dos religiosos, não está junto dos seres humanos de forma geral. Não, não é isso. Jesus está junto de todos nós, não é? Urge, entretanto, ou seja, é urgente retificar esse erro interpretativo. Então, é um erro de interpretação. É aquele lá, é um grande religioso. Então, Deus está com ele. E eu, quem sou eu, não é? Eu sou um filho de Deus no planeta, o qual Jesus pastoreia todos os espíritos que cá estão, não é? O Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar sem o influxo da sua vontade soberana. Esse é o Espírito puro que cuida de nós. Diz-nos o Mestre com clareza: eu sou a videira, vós as varas. Somos partes da videira, mas não somos a videira, somos, vamos dizer assim, somos as partes vitalizadas pela videira, certo? Então é isto, nós precisamos da videira para darmos as uvas, darmos os nossos frutos. Diz-nos o Mestre com clareza: eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Efetivamente, os aprendizes mais, vamos dizer assim, argutos, mais atentos, poderão objetar que nesse critério também encontraremos os que praticam o mal. Tem dos dois nesse mundo, não tem? Alicerçados nas mesmas bases. Estão aqui. Jesus também está cuidando deles neste mundo. Respondendo, consideraremos somente que semelhantes infelizes enxertam cactos infernais na videira divina, por conta própria, pagando elevado preço perante o governo do universo. Então, Jesus disse que é a videira e nós as varas, para que produzamos frutos bons. Aqueles que usam a videira para produzir maus frutos estão pervertendo a oportunidade que receberam. E, conforme Emmanuel diz, pagarão elevado preço perante o governo do universo. Reportamo-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados. Agora, num outro parágrafo, falando de um outro grupo de espíritos. Reportamo-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que, em todas as tarefas humanas, podemos sentir a presença do Senhor santificando o trabalho que nos foi oferecido. Por isso, não podemos esquecer a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo d'água pura em seu nome. Então, se fosse isso, esse esforço também seria abençoado. O Mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina.
através da palavra acadêmica, instrutiva ou consoladora. Acompanha o Mestre, acompanha Jesus, os que administram os bens do mundo. Pais e mães estão incluídos? Sim. Bons cidadãos, bons seres humanos estão incluídos? Sim. Bons profissionais? Sim. Acompanha os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças do caminho, ou seja, as oportunidades que a providência divina nos oferece na realização do bem, concorrendo na edificação do futuro melhor, nas organizações materiais e espirituais. Permanece ao lado, Jesus, não é? Dos que resolvem, ou melhor, dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da terra abençoada, da terra aperfeiçoada, como inspira os missionários da inteligência na evolução dos direitos humanos. Então, vejamos, a bênção vai, as bênçãos vão, desde aqueles que trabalham diretamente na terra, como aqueles que trabalham no campo das ideias. Bênçãos abundantes para todos que obram no bem. Saibamos cooperar desse modo, nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. Faze tão bem quanto esteja em tuas possibilidades a obra parcial confiada às tuas mãos. Cada um de nós temos as obras parciais, que se somarmos tudo, teremos a obra total. Cada um recebe uma pequenina responsabilidade nesta vida. Faze tão bem quanto esteja em tuas possibilidades a obra parcial confiada às tuas mãos. Conclui então Emmanuel dizendo: por hoje, talvez te enganes, supondo servir às autoridades terrestres. No entanto, chegará um minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao divino artífice em espírito e verdade. Unamo-nos a Jesus, que está aqui e que veio até nós para nos salvar. Salvar do quê? Salvar do erro, salvar da imperfeição, salvar do mal que está em nós mesmos. Une-te, pois, ao divino artífice em espírito e verdade, porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. O problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos em Jesus tanto quanto Jesus vive em nós. E aqui lembramos, não é? Uma fala de Paulo de Tarso. Já não sei se sou eu que vivo ou se é o Cristo que vive em mim. Paulo também é único. Para falar certas coisas é único. Saibamos cooperar. Jesus está com quem? Com todos nós. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos encontrarmos reunidos em Teu nome. Primeiro, Senhor, para Te render graças. Também, Senhor Jesus,
para te agradecer tantas bênçãos. Obrigado, Senhor. E por último, para te pedir, Jesus, que continues nos abençoando, que nos fortaleça diante das lutas, Senhor, que nos ajudes a estarmos atentos e a nos lembrarmos da prece. Que as tuas bênçãos estejam conosco, com o nosso anjo guardião, com os nossos lares, os nossos afetos, com todos os nossos irmãos de humanidade, Jesus, em especial aqueles que neste momento, onde quer que se encontrem, Senhor, estejam em sofrimento. E que estas tuas bênçãos de paz, Senhor, prossigam conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.